O silêncio da madrugada foi quebrado por um latido rouco, abafado como se a própria noite tentasse sufocar o som. E Sor, um cão de rua com pelagem manchada e olhos castanhos cansados, tremia no frio cortante da calçada. Bom. O estômago vazio se contraía em dor, mas o que doía mais era a lembrança de um portão fechado atrás dele, o abandono cruel de quem um dia chamou de família. Um vizinho indiferente passou, chutando uma tigela vazia que ecoou pelo beco escuro. Sor tentou se levantar, mas suas patas falharam, deslizando no concreto molhado pela garoa. E por que eles me deixaram? Parecia perguntar o brilho apagado de seus olhos. E um carro acelerou na rua, os faróis iluminando por um segundo sua figura frágil, antes que a escuridão o engolisse de novo. O coração dele batia fraco, cada pulsar soando como o último aviso de vida. A noite observava em silêncio, cúmplice de sua dor, enquanto Sor lutava para não se entregar ao vazio que o chamava. A madrugada seguia implacável, e Sor permanecia imóvel no chão, encharcado. O beco exalava cheiro de ferrugem e lixo, enquanto seus ouvidos captavam o eco distante de vozes humanas. Um grupo ria em algum lugar, mas nenhum deles notava o animal que tremia solitário na escuridão. Uma sombra de rato passou correndo e Sor sequer reagiu. O frio o dominava, transformando sua respiração em pequenos nublados de vapor. Uma gota d'água caiu sobre seu focinho, fazendo-o abrir os olhos com esforço. Ainda estou aqui, parecia dizer o olhar frágil que buscava qualquer sinal de cuidado. Mas apenas o silêncio respondeu, como se a cidade inteira tivesse decidido esquecê-lo. As horas pareciam arrastar-se. E Sor lembrava-se do portão se fechando atrás dele, da mão que outrora o acariciava agora, empurrando-o para fora. O cheiro da casa ainda impregnava sua memória, contrastando cruelmente com a podridão do beco. E eles prometeram nunca me deixar, gritava seu coração, embora sua boca permanecesse em silêncio. A cada lembrança, sua respiração se tornava mais pesada, como se a dor da traição fosse mais sufocante que o frio. A lua, escondida atrás das nuvens, parecia recusar-se a testemunhar sua queda. Apenas a noite sem compaixão lhe fazia companhia. O vento soprou com mais força, carregando papéis velhos que se espalharam pelo beco. Sor ergueu a cabeça por um instante, como se buscasse uma saída. Seu corpo, magro demais, vacilava sob o peso do abandono. Uma lembrança suave atravessou sua mente. Uma criança sorrindo, chamando seu nome. O som doce foi engolido pelo presente cruel, e ele baixou a cabeça outra vez. O mundo havia mudado, e ninguém mais o via como companheiro. Agora era apenas um fardo esquecido entre sombras e frio. A madrugada avançava sem piedade, e Thor parecia cada vez mais distante da vida. O frio infiltrava-se em seus ossos, e o som de seu peito arfando ecoava no silêncio. De repente, passos leves se aproximaram. Uma menina de cerca de 8 anos surgiu na entrada do beco, segurando uma pequena lanterna. Seus olhos verdes arregalaram-se ao ver a figura frágil do animal. Mamãe, tem um cachorro aqui, gritou com voz trêmula. Pela primeira vez, algo que não fosse silêncio respondeu à presença de Sor. A menina iluminou o beco com a lanterna, revelando a fragilidade de Sor. O coração dela acelerava, e seus olhos marejados refletiam a compaixão pura. Mamãe, ele precisa de ajuda! Gritou com urgência. A mãe se aproximou, hesitante, segurando a menina pelo ombro. A mulher olhou para o cachorro e disse em voz baixa: é apenas um vira-lata, Ana. Mas a menina não aceitou. Ela se ajoelhou ao lado de Sor, estendendo a mão trêmula em direção ao focinho frio. O cão a olhou com uma esperança tímida, como se aquele gesto fosse um milagre. O silêncio do beco se quebrou pelo som da respiração arfante, e algo novo nasceu naquele instante. Um fio de conexão que ninguém poderia negar. A mãe puxou a menina para trás, preocupada com doenças e sujeira. Não toque nele, pode estar doente, disse em tom firme, mas a voz carregava medo mais do que indiferença. Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu: ele está sofrendo, mãe.
Não pode ser deixado aqui. Sor tentou mover a pata em direção à menina, como se confirmasse sua súplica. O beco parecia suspender o tempo, enquanto mãe e filha se encaravam em conflito. O cão, frágil, tornou-se a âncora daquele silêncio tenso, cada suspiro seu mais pesado do que qualquer palavra. Ana soltou-se do braço da mãe e correu até Sor, abraçando-o suavemente. Você não está sozinho, eu prometo. Sussurrou contra o corpo molhado do animal. Sor fechou os olhos, sentindo o calor humano como um raio de esperança em meio ao frio cruel. A mãe suspirou fundo, derrotada pelo coração da filha. Ela olhou ao redor, temendo julgamentos de vizinhos, mas não havia ninguém além da escuridão. Tudo bem, Ana. Só por hoje, murmurou com voz cansada. O beco, antes palco de abandono, agora testemunhava o nascer de um vínculo. Sor tentou mover o rabo, mas o gesto era quase imperceptível. Ana sorriu enxugando as lágrimas do rosto e disse: Ele me entendeu, mãe. A mulher se ajoelhou devagar, vencida pela ternura da cena. E tocou o ombro da filha e observou o cão com mais atenção. O cheiro de abandono era forte, mas havia algo além. Uma dignidade silenciosa nos olhos de Thor. Se fizermos algo, será responsabilidade nossa, murmurou, como se testasse a coragem que ainda não tinha. Ana respondeu sem hesitar: Ele já é parte da nossa família. A chuva engrossou, e o vento soprou pelas paredes estreitas do beco. A mãe envolveu Ana em seus braços, protegendo-a do frio, mas seus olhos não conseguiam se afastar de Thor. O cão respirava com dificuldade, o peito arfando em ritmo irregular. Ana insistiu: Se não ajudarmos agora, ele vai morrer. O coração da mãe apertou, e pela primeira vez, a dúvida se transformou em decisão. Ela suspirou e disse: Vamos levá-lo. Sor ergueu o olhar cansado, e por um segundo, a esperança brilhou em seus olhos como chama em meio à escuridão. Ana correu para dentro de casa, chamando sua mãe atrás de si. Eu vou pegar um cobertor só. Você vai ficar bem. Ela gritou com entusiasmo, mas sua mãe apenas observava, ainda incerta. A noite parecia longa e fria, e a cidade dormia sem saber da luta silenciosa que se passava nos becos. Sor, já deitado no cobertor que Ana trouxera, ainda respirava de forma difícil. Seus olhos, embora exaustos, brilhavam com uma confiança recém-descoberta. A menina sentou-se ao lado dele, acariciando sua cabeça, e sussurrou: Eu vou te cuidar. O cachorro, com os olhos fechados, sentiu pela primeira vez o toque de alguém que o via como algo mais do que um simples animal abandonado. A mãe observou a menina acariciar Thor, seu coração ainda dividido. Ana, ele pode não sobreviver à noite, disse, com o tom de quem já sabia a verdade cruel, mas não queria dizer em voz alta. A menina, com a determinação própria de uma criança que se recusa a aceitar o fim, respondeu: Não podemos desistir dele, mamãe. Sor, quase imóvel, pareceu entender, levantando a cabeça levemente. Eu sei que ele quer lutar, disse Ana, enquanto seus dedos acariciavam as orelhas do cão. A mãe sentou-se, ainda sem palavras, mas com um olhar que dizia tudo. A cada segundo, o vínculo entre os três se fortalecia. A manhã seguinte trouxe um raio de sol que tocou a janela, mas não trouxe alívio para a dor de Sor. O cão ainda estava fraco, mas sua respiração havia se estabilizado, e ele olhava para a menina com uma gratidão silenciosa. Ana o alimentou com um pouco de ração que encontrou no fundo de um armário, e ele comeu lentamente, como se cada mordida fosse uma vitória. A mãe observava da porta, agora ciente de que o pequeno ser que estavam acolhendo não era apenas um animal qualquer, mas um companheiro que precisava deles. Ela suspirou, vendo Ana com os olhos brilhando de esperança. Ele merece uma chance, não merece? Perguntou a mãe, finalmente cedendo à realidade da situação. O tempo passou lentamente. Sor começou a se recuperar, embora ainda fosse frágil. Ana, imersa no vínculo com ele, nunca deixou de cuidar dele.
Toda manhã era uma promessa de algo melhor, e cada noite, uma luta para garantir que ele tivesse o suficiente para continuar. A mãe observava silenciosamente, sentindo algo mudar dentro de si. A casa parecia mais viva agora, com Sor compartilhando seu espaço. Mas não era apenas o espaço físico. Ele trouxe consigo uma energia que renovava a esperança perdida, uma esperança que havia ficado apagada por muito tempo. Ele está ficando mais forte, mãe, disse Ana uma manhã, observando Sor tentar se levantar, embora ainda cambaleante. O progresso de Sor foi lento, mas visível. A mãe finalmente se aproximou mais, tocando suavemente o corpo do animal. Você vai ser parte da nossa família, não importa o que aconteça, disse ela com uma voz trêmula, mas decidida. Sor, agora com mais forças, levantou-se, oferecendo uma pata para a mulher. Ana olhou para ela, surpresa. Ele entende, mãe, sussurrou, com os olhos brilhando de felicidade. A mulher, tocada pela cena, finalmente se ajoelhou, aceitando o toque da pata como um gesto de aceitação. Bem-vindo à família, disse ela, olhando para Sor com um sorriso sincero. O sol estava baixo no horizonte, iluminando suavemente a casa. Sor, agora mais forte, se levantou de seu cobertor, tentando andar pela sala. Ele vacilou um pouco, mas a cada passo parecia ganhar confiança. Ana correu até ele, segurando sua coleira com mãos trêmulas, e disse: Eu sabia que você conseguiria, Thor. A mãe estava na porta, observando em silêncio. E ela ainda não conseguia acreditar no quanto o animal havia melhorado, mas seu olhar estava mais suave, menos hesitante. Ele já está se tornando parte de nossa rotina, não é? Comentou, mais para si mesma do que para Ana. Mas a menina ouviu e sorriu. Sim, e ele é nosso agora, disse, com um brilho no olhar. Sor, com uma expressão de gratidão, deu mais um passo, agora mais firme, como se finalmente acreditasse que estava em casa. O tempo estava mudando. O inverno começava a dar seus primeiros sinais, e a casa estava mais fria, mas o calor entre mãe, filha e Thor parecia imune ao gelo exterior. Ana se levantou cedo naquela manhã para dar comida a Sor, que agora comia mais rápido e com mais vigor. Você está melhorando muito rápido, disse ela, acariciando sua cabeça. A mãe observava de longe, ainda preocupada, mas com um sorriso no rosto. Ela percebeu que em algum momento, Sor não era mais apenas um animal resgatado, mas uma parte vital de sua família. Vamos precisar de mais cobertores para ele no inverno, disse a mãe, quebrando o silêncio. Ana assentiu. Ele vai ficar bem, mamãe, eu prometo. Naquela noite, o vento soprava forte lá fora, mas dentro da casa havia uma paz tranquila. Sor dormia no canto do sofá, os olhos ainda semi-abertos, mas agora com a confiança de quem sabe que está seguro. Ana estava ao lado dele, lendo um livro em voz baixa, como se quisesse manter a calma, não apenas para o animal, mas para ela mesma também. A mãe entrou na sala, colocando uma manta sobre eles, e perguntou: Como está ele? Ana olhou para o cão e sorriu. Ele está bem, mãe. Está em paz. A mulher se ajoelhou ao lado deles, tocando a cabeça de Sor, que a olhou com um leve movimento de cauda. Ele já é parte de nossa família, disse a mãe com um suspiro, mais convencida do que nunca. Com o passar dos dias, a vida em casa seguiu sua rotina normal, mas havia uma nova energia, uma luz silenciosa que Sor trazia consigo. Ele agora passeava pela casa com confiança, parando para ser acariciado por Ana ou até mesmo pela mãe, que antes hesitava, mas agora o fazia com um carinho inesperado. Ana começou a ensinar Sor a se sentar, e logo ele estava respondendo aos comandos com a atenção de um cão que sabia que, desta vez, estava seguro. Você está aprendendo rápido, Thor! Exclamou Ana com entusiasmo. A mãe sorriu discretamente ao observar o progresso do cão. E ele é inteligente, não é? Comentou, tocando a cabeça do animal com carinho. Certa manhã, quando o frio parecia ter se intensificado, Sor começou a se agitar no sofá.
Ele se levantou, suas patas estavam mais firmes agora, mas um leve suspiro escapou de sua boca. E Ana correu até ele, preocupada. O que foi, Thor? Perguntou, com os olhos arregalados de medo. A mãe entrou na sala, apressada, ao ver a inquietação do animal. Ele está bem, mãe. Está com dor? Perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Thor olhou para elas com seus olhos cansados, mas agora havia algo diferente neles, um vínculo mais profundo, uma confiança mais forte. Ele só está se ajustando, mamãe, disse Ana sorrindo suavemente. Ele sabe que está em casa. A tranquilidade parecia ter tomado conta da casa, mas o destino tinha outros planos. Numa tarde cinzenta, bateram à porta com força. A mãe atendeu e encontrou um homem de expressão dura, acompanhado por um vizinho curioso. Esse cachorro era meu, disse o homem, com voz fria, apontando para Thor. Ana correu até o cão, protegendo-o com os braços. Não é verdade, gritou, enquanto Thor rosnava baixo, sentindo a ameaça no ar. A mãe ficou imóvel, tentando entender. O homem insistiu. Ele fugiu e vocês o pegaram. Quero de volta. O coração da menina disparou. Ele não vai voltar para quem o abandonou, respondeu Ana, os olhos cheios de lágrimas e coragem. A mãe tentou manter a calma. Senhor, não lembro de ver o senhor procurando por ele quando estava quase morto na rua. O homem deu um sorriso frio. Ele não precisava de vocês. Só estava solto. Ana apertou Thor contra si. Ele não é um objeto, disse firme. O vizinho observava em silêncio, sem intervir, como se fosse apenas mais um espetáculo. Thor manteve os olhos fixos no homem, o rabo baixo, mas o corpo alerta. A tensão enchia a sala como um peso invisível. A mãe sentiu a responsabilidade pesar, decidir o destino de um ser que agora era mais família do que qualquer outra coisa. Ana se levantou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele quase morreu porque ninguém se importou, mas eu estava lá. A mãe olhou para o homem, lembrando-se da fraqueza inicial de Thor, das noites frias e silenciosas. Ele não é mais seu, disse, em voz baixa, mas firme. O homem deu um passo à frente, mas Thor avançou um pouco, rosnando com força, como se finalmente tivesse reencontrado sua coragem. Ana acariciou sua cabeça. Estamos com você, Thor. O vizinho tossiu inquieto, mas não disse nada. A sala inteira parecia respirar junto com o cão, cada segundo aumentando o confronto. A mãe avançou um passo, ficando entre o homem e sua filha. Este cão não vai a lugar algum. Ele pertence a nós agora. O homem cerrou os punhos, os olhos cheios de raiva. Vocês não sabem com quem estão lidando. Ana segurou forte a coleira de Thor, sentindo o coração bater no ritmo do rosnado do animal. Ele nunca mais vai voltar para você, disse, a voz firme apesar do medo. Thor latiu pela primeira vez desde que fora resgatado, um som rouco, mas cheio de fúria e vida. O vizinho recuou, assustado. A tensão explodiu como trovão. O homem recuou, surpreso com a reação inesperada do animal. Por um instante, hesitou. A mãe firme disse, se o senhor tentar levá-lo, terá que passar por nós. O vizinho olhou para os dois lados, claramente desconfortável. Ana acariciou Thor, sentindo que, apesar do medo, havia algo maior protegendo-os. O cão, em silêncio agora, manteve-se atento, respirando forte. O homem irritado virou-se para sair, lançando um último olhar de ódio. Isso não acaba aqui, disse, antes de desaparecer pela porta. O silêncio voltou à sala, mas desta vez não era vazio. Era o silêncio de quem sobreviveu a uma batalha. O silêncio que ficou após a saída do homem era pesado, mas também carregava um alívio. Ana abraçou Thor com força, sentindo o coração dele bater acelerado. Você está seguro agora, disse em um sussurro doce. A mãe fechou a porta lentamente, trancando-a com firmeza, como se quisesse afastar para sempre o fantasma do passado.
O vento frio batia contra as janelas, mas dentro da casa havia calor, sustentado pelo vínculo que agora parecia inquebrável. Sor deitou-se no colo da menina, fechando os olhos, como se finalmente pudesse descansar. A mãe se aproximou e colocou a mão sobre os dois. Ele é da família, murmurou, quase como uma promessa. Na manhã seguinte, a rotina parecia diferente. A mãe preparava o café, enquanto Ana brincava com Sor perto da mesa. Ele parece outro cão, disse a mãe, observando o jeito confiante com que Sor caminhava. Ana riu. É porque ele sabe que está em casa. O cachorro, mais firme em seus passos, abanava o rabo, transmitindo energia e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, a mãe percebeu que a casa parecia cheia, viva. Havia algo que nem o medo nem a raiva do homem podiam apagar. A certeza de que Thor havia encontrado seu lugar. Mas as palavras do homem ecoavam como uma ameaça. A mãe sabia que ele poderia voltar, e isso a mantinha em alerta. Ainda assim, não deixaria o medo apagar a paz que Sora havia trazido. Ela saiu ao quintal para buscar lenha, e Thor a seguiu, fiel. Ana observava da janela, sorrindo. Ele nunca vai nos deixar, não é, mamãe? Perguntou em voz baixa. A mãe olhou para o cão, que a acompanhava de perto, e respondeu: Não, Ana. Ele já escolheu onde pertence. O frio do ar parecia desaparecer diante da presença protetora do animal. À noite, a família se reuniu na sala, ao redor da pequena lareira. Com chiado. Sor estava deitado perto do fogo, os olhos fechados, mas sempre atento a cada movimento da casa. Ana o acariciava, enquanto a mãe observava com carinho. Ele trouxe algo que eu nem sabia que faltava, confessou a mãe, olhando para a filha. Ana sorriu. Ele trouxe amor, mamãe. O crepitar da lenha preenchia o silêncio, embalando a sensação de pertencimento. Sor ergueu a cabeça por um instante e apoiou-a nas pernas da menina, como se confirmasse cada palavra dita. O vínculo agora era inegável. Sor, antes apenas um sobrevivente, tornara-se guardião daquela casa. Ana adormeceu no sofá, a mão ainda apoiada sobre o corpo do cão. A mãe a cobriu com um cobertor, olhando os dois com ternura. Nunca mais estará sozinho, disse em voz baixa, quase como uma prece. Sor abriu os olhos por um instante e encarou a mulher, como se entendesse cada palavra. O silêncio que antes era de abandono agora era de proteção. E a casa respirava junto com eles, marcada pelo peso da promessa feita naquela noite. O inverno chegou de vez, e a cidade parecia coberta por um silêncio pesado. Sor caminhava pelo quintal, agora mais forte, mais atento a cada som distante. Ana a observava pela janela, segurando uma xícara de leite quente. Ele parece um guardião, disse em voz baixa. A mãe se aproximou e assentiu. Ele está protegendo não apenas a casa, mas a nós também. O vento frio atravessava as ruas, mas dentro daquelas paredes havia calor. Sor ergueu a cabeça e olhou para o portão, como se sentisse que o perigo ainda rondava, mas agora não estava sozinho. Uma noite, passos pesados ecoaram no beco. O som fez Thor se levantar imediatamente, rosnando baixo. Ana acordou assustada, e a mãe correu até a janela. Lá fora, a sombra de um homem se aproximava do portão. Era o mesmo que havia tentado levá-lo. Sor latiu forte, acordando a vizinhança. Ana agarrou a mão da mãe, com medo. Ele voltou, mãe, disse com voz trêmula. A mãe respirou fundo e respondeu: Mas desta vez não estamos sozinhos. O homem tentou abrir o portão, mas vizinhos começaram a surgir nas janelas, atraídos pelos latidos de Thor. A indiferença que antes reinava foi quebrada pelo barulho. O que está acontecendo? Gritou uma voz. O homem hesitou, percebendo que não estava mais escondido nas sombras. Sor latiu outra vez, avançando contra o portão com fúria contida. Ana chorava, mas também sentia orgulho.
Ele não tem mais medo, mãe, disse, apertando sua mão. A mãe respondeu. E nem nós. Confrontado pelos olhares, o homem recuou lentamente, murmurando insultos, mas sem coragem de enfrentar a cena. Sor continuava firme, os olhos fixos nele, até que desapareceu na escuridão. O silêncio voltou, mas não era de medo, era de vitória. Ana abraçou Sor quando ele entrou correndo para dentro. Você nos salvou, disse, soluçando entre lágrimas e risos. A mãe respirou fundo, aliviada. Ele mostrou que nunca mais será o mesmo cão indefeso. Naquela noite, o fogo queimava na lareira, mas o verdadeiro calor vinha da presença de Sor, deitado entre Ana e a mãe. O cão fechou os olhos devagar, ouvindo a respiração tranquila das duas. Ana sussurrou: Nunca mais vamos te abandonar. A mãe acariciou sua cabeça, completando: Você é parte de nós. O silêncio final caiu sobre a casa, mas agora era o silêncio da paz, da promessa cumprida. E no último latido que ecoava apenas na memória, havia não dor, mas vitória.